E se o penúltimo episódio da terceira temporada de Silo estiver preparando a despedida mais chocante e dolorosa de toda a série? Porque o Robert Simmons sendo mandado para a limpeza do lado de fora pela própria esposa me parece muito provável de acontecer ainda nessa temporada. Senta aqui e fica comigo, porque quando a gente juntar o trailer oficial, os acontecimentos mais recentes e o desespero que tomou conta da liderança do Silo 18, tudo aponta para o fim da linha do personagem Sims. E isso aqui vai bugar a tua cabeça. Mas antes de qualquer coisa, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você não é inscrito e bora pro vídeo. Pensa comigo, penúltimos episódios costumam ser os mais bombásticos de uma temporada, às vezes entregando um impacto ainda mais pesado do que a própria season finale. E como essa temporada de Silo vem subindo de nível semana após semana, a gente vai fazer uma análise e teorizar o que está por vir nessa série que a gente aprendeu a amar mais ainda nessa temporada. Só que antes, cara, eu preciso te dizer o seguinte: esse vídeo não contém nenhum tipo de spoiler do livro, porque eu não li o livro. E se você leu, por favor, eu peço para você não deixar spoilers aqui nos comentários. Tudo que a gente fala, teoriza, analisa nesse vídeo aqui e no nosso canal é baseado somente naquilo que a série nos mostrou até agora. Então, por favor, se você sabe o que vai acontecer, nos poupe de spoiler para não estragar a nossa experiência. Posso contar contigo? Espero que sim. Bora aqui pro vídeo. A sinopse oficial da Apple TV entregou o ouro do que tá por vir. O texto descreve que o Silo inteiro vai ficar em choque com um anúncio feito pela Camille, enquanto lá no flashback nós vamos ver o Daniel e a Ellen participando de um evento muito especial. A imagem que acompanha essa descrição mostra a Camille e a Juliette lado a lado na cafeteria, olhando fixamente pela janela em meio a uma multidão apreensiva. E olha aqui a jogada de mestre. O que mais faria o Silo inteiro parar em choque total diante daquela tela que não fosse uma limpeza? A Juliette está usando os trajes oficiais de prefeita, o que me leva a crer que tanto ela quanto o Robert Simmons tenham sido tirados de dentro daquela prisão. Então, obviamente, se não é ela que está lá do lado de fora e duas pessoas estavam presas, a lógica aqui é que a pessoa lá fora seja o Robert Simmons. E a segunda parte da sinopse, que fala do Daniel e da Ellen naquele evento, bate certinho com um trecho do trailer onde a Ellen aparece caminhando numa demonstração das obras dos silos lá na Geórgia. Mas fica tranquilo, porque já já a gente chega nessa parte do passado para explicar por que ela aceitou estar lá depois de ter recusado toda a oferta do bilionário. Galera, depois do último episódio ter ido ao ar, eu li muita teoria na internet dizendo que a Camille estaria trabalhando disfarçada junto com o Sims contra o algoritmo e que por isso ela teria colocado o marido na mesma cela da Juliette. Só que eu não vejo muito isso acontecendo de jeito nenhum, para falar a verdade. O comportamento da Camille ao longo da temporada não sustenta essa reviravolta. Se houvesse cumplicidade, isso já teria ficado claro pra gente. Ela colocou o marido no isolamento, onde ninguém pode escutar os dois, e eles mesmo assim continuam trocando farpas duríssimas. O Simi jogou na cara dela no último episódio que ela tentou apagar o que aconteceu com a Juliette no Silo 17 e fracassou, e disse com todas as letras que espera que ela fracasse de novo aqui. Essas palavras são devastadoras para uma esposa ouvir do próprio marido. E quando a Camille responde que ele já fez a escolha dele, fica claro que o Simmons deixou de ser útil e virou apenas uma ameaça direta à paz do lugar. A salvaguarda é uma espada sobre a cabeça do Silo. E o algoritmo já esfregou o vídeo dos corpos do Silo 17 para lembrar a Camille do que acontece se o sistema falhar. A Camille está realmente apavorada, muito sob pressão, e vai colocar a segurança do Silo e do filho, o Anthony, acima do marido. O anúncio que vai paralisar o Silo todo não é apenas mais uma limpeza comum.
é o juiz e o homem mais temido do Silo até agora sendo mandado direto para a limpeza. O arco de redenção do Simi chegou para mim ao ápice. Ele deixou de ser o capanga que matava pelo Bernard para virar um homem arrependido que quer ser lembrado pelo filho como alguém que lutou pelo povo. A despedida dele, na minha opinião, está pronta para acontecer. E o que está pronto para acontecer, na verdade, já passou do ponto de acontecer, é você se inscrever nesse canal, cara. Deixar o like também, que ajuda demais. E aquele botãozinho de hype, porque isso ajuda demais o canal a ser ranqueado melhor na plataforma. Lembrando, todas as pessoas que comentam aqui embaixo são respondidas. Então, na sua opinião, a Camille vai mesmo ter a frieza de mandar o marido para fora em nome da ordem? Comenta aqui embaixo a sua opinião e a sua aposta. E aproveita também, se você quer ajudar mais ainda o canal, para virar membro, porque isso te dará acesso a vídeos exclusivos para membros e eu acho que é uma forma também da gente ser mais próximo e construir uma comunidade ainda mais forte. Mas agora bora continuar para o vídeo porque tem um retorno gigante se desenhando nesse próximo episódio. Aquele último take do episódio passado mostrou um take fechadíssimo ali do rosto do Bernard, o que insinua claramente que a hora dele se revelar para o Silo inteiro está muito perto de acontecer. Com a Shirley avisando que a Juliette foi capturada, o antigo chefe da TI pode sentir que é o momento de sair das sombras. O algoritmo e a Camille nem desconfiam que o Bernard está vivo, e essa variável não existe nos cálculos do sistema. Como a Emerson e a Camille já descobriram a intenção da Juliette de sabotar o cano de salvaguardas, fechar a tubulação na marra virou um plano inviável. A grande jogada do Bernard pode ser forçar a entrada na câmara do cofre para confrontar o algoritmo diretamente e entender a razão de existirem canos projetados para exterminar silos inteiros. E pensa no tamanho dessa revelação. E se o algoritmo jogar na cara deles que o Silo 1 tem o poder de aniquilar todo mundo porque a espécie humana é perigosa demais? Os moradores não sabem nada do passado porque a história foi apagada. Descobrir que a humanidade destruiu o planeta e que os silos são apenas jaulas para conter uma espécie destrutiva seria um choque absurdo para quem sempre se enxergou apenas como uma vítima. E se a gente olhar para o passado, o trailer mostra a Ellen na Geórgia usando um crachá com o número 18 no pescoço. E mesmo que o Daniel Kane não apareça nessa cena específica, é óbvio que ele também retornou. O Stenson sabe que precisa da mente brilhante do Daniel para viabilizar a engenharia dos silos e não ia deixá-lo de forma alguma ir embora para virar a gosma cinzenta. Dois detalhes entregam o que realmente aconteceu ali. O primeiro é que antes de tentar ir embora, a Ellen dá um grande gole num copo d'água na mesa. E esse pode ser um sinal claro para aquilo que eles estão apontando desde o início da temporada, que é a droga do esquecimento, que justamente é diluída ali na água. E segundo, na hora que o helicóptero decola, o Dr. Senkovic, o próprio criador ali do remédio da memória, encara a aeronave na escuridão com um olhar extremamente suspeito. A Ellen está naquele evento sorrindo porque a memória dela foi completamente apagada, na minha opinião. Eles sabem do histórico dela no jornalismo e jamais confiariam apenas num termo de confidencialidade. Já o Daniel está insatisfeito com a política. Ele é apegado à irmã e tem a mente aberta para tocar as obras. Eu continuo sustentando, cara, aquilo que eu venho dizendo desde o início dessa temporada. O Daniel, ele é a voz original do algoritmo, seja preservado em criogenia por 350 anos no Silo 1 ou tendo a sua consciência clonada e programada para gerenciar o sistema. Eu tenho uma teoria muito boa para soltar aqui no canal, então, cara, se você não ativou o sininho de notificações, agora é a sua chance para não perder essa teoria. Eu não sei você, mas a minha expectativa tá muito grande para esse 9º episódio da temporada, que só melhora a cada semana. Ainda sobram algumas pontas soltas para a gente acompanhar de perto, como o mistério do roubo das lâmpadas nas minas e como isso vai se conectar ali com a trama da Juliette, o propósito real das escavações verticais e o caminho que o Patrick Kennedy e o Lucas Kyle, e também o Solo, lógico, vão encontrar para mandar reforços de volta para o Silo 18. Esse
penúltimo episódio tem todas as peças para ser um divisor de água histórico na série, trazendo ação, revelação sobre a natureza humana e também o desfecho trágico para mim, na minha opinião, do Robert Sims. Porque, gente, sendo bem sincero com vocês, depois que eu assisti a segunda temporada de Silo, eu quase pensei em abandonar a série. E aí eu dei uma chance de assistir o primeiro episódio, até mesmo para tentar trazer vídeos aqui para o canal. E essa temporada tá me surpreendendo demais. A terceira temporada, para mim, já é disparada a melhor temporada de todas, porque no passado a gente já finalmente descobriu a verdade sobre o fim do mundo. A história oficial da bomba suja era só uma farsa, né? O esquadrão da Charlotte ele foi usado como pura bucha de canhão para testar a nuvem de nanotecnologia, a tal gosma cinzenta. A gente conheceu a verdadeira face dos fundadores ali na figura do bilionário, né? E da senadora, que já estavam perfurando os 51 silos na Geórgia, usando ali até a própria máquina do Daniel Kane num mundo que ainda funciona normalmente, simplesmente porque sabiam que o apocalipse nanotecnológico era um processo inevitável. E a gente viu também o nascimento das drogas do esquecimento, o Daniel, a Ellen descobrindo ali o complô e sendo até silenciados, e a grande pista de que a mente do Daniel foi a matriz original que deu vida ao algoritmo. Só que o que mais empolga para mim nessa temporada é o presente, porque o Silo 18 virou um barril de pólvora à beira do esquecimento total. A Camille assumiu o comando e jogou a droga na água para apagar a memória de quase 10 mil pessoas na tentativa desesperada de evitar o protocolo de extermínio. A Juliette se recusou ali a tomar os remédios, desceu até as profundezas para caçar o Lucas Kyle e acabou jogada na mesma cela do seu antigo carrasco, o Robert Sims, depois que ele traiu a esposa para tentar salvar o filho. E lá fora, a travessia ali histórica do Kennedy e do Lucas até o Silo 17 nos deu respostas brutais. O reencontro com o Solo, o sacrifício heróico da mãe dele se soldando viva para conter o gás e o Bernard agindo nas sombras para orquestrar um contra-ataque da resistência. O tabuleiro está completamente armado ali para o final dessa temporada, as máscaras realmente já caíram e agora é tudo ou nada. Comenta aqui embaixo o que você acha que vai rolar e não esquece de deixar aquele like enquanto tua cabeça tá bugando aí com todas essas conexões e previsões pro episódio 9. Eu vou ficando por aqui, um abraço, falou e fui!